Fala galera, que bom estar aqui com vocês. Hoje a gente vai debater um tema que às vezes até um pouco confuso, tá certo? Eu dei uma pesquisada na literatura e tem momentos que a gente não vê consenso, tá certo? Eu vou passar para você o que é mais do que é suficiente para você resolver as questões dos exercícios do seu colégio e também prova de vestibular, do ponto de vista do que é a diferença, tá certo? Entre decantação e sedimentação. Ó, decantação e sedimentação, termos que são associados ao processo de separação de mistura. E já adianto para você, se ligue com o que acontece após a decantação e a sedimentação ocorrer. Se você tiver a ciência do que acontece após o ocorrimento da decantação e da sedimentação, você mata a charada se aquele processo que está sendo apresentado é uma decantação ou é uma sedimentação. Mas, a priori, a decantação geralmente é associada a misturas do tipo líquido. Geralmente, tem exceções, tá certo? Eu já vi, por exemplo, autores associarem a decantação para mistura do tipo sólido líquido e misturas do tipo líquido, mas na maioria dos exercícios você vai ver que a decantação se associa a processos de separação de misturas do tipo líquido, tá certo? Eu coloquei aqui um desenho para a gente dar uma sacada, que é de uma mistura de água e óleo, tá certo? Tá? Que a mistura da água e do óleo é no primeiro momento, né? Bom, se você colocar água e óleo dentro do mesmo recipiente, você vai perceber que por um momento vai ficar assim. Vai ficar assim até que a gente tenha a separação das fases, mas no começo fica assim, por alguns segundos talvez, né? Mas é como se por um momento você conseguisse homogeneizar a sua mistura. Aguardou um tempinho, o que é que vai acontecer? Uma separação de fases. O líquido que for mais denso vai para o fundo do recipiente, que nesse exemplo é a água. A água é a substância mais densa, é o líquido mais denso, ele vai para o fundo, e o menos denso fica na parte de cima do recipiente. Aqui água, aqui óleo, tá certo? Lembrando que eu estou falando decantação, processo muito associado a misturas do tipo líquido. Coisa boa? Aí, uma sacada é a seguinte: quando você faz uma decantação, o processo que é seguido a esse aqui é uma separação com o uso de um funil. Que é o funil de decantação, tem autor que chama de funil de Bromo, tá certo? Então, teve lá sua mistura, aguardou o processo de separação de fases. As fases se separaram, o que é que vai acontecer agora? Essa é a charada. Se a próxima etapa for separação com funil, ele está falando de decantação, tá certo? Inclusive, a técnica de separação com funil que a gente vai ver na próxima aula é uma separação que se chama decantação, tá certo? Decantação, você vai ver como é que é, mas funciona com funil, que é como se fosse uma garrafa PET invertida. Você abre a torneirinha, o líquido mais denso ele sai e fica o líquido menos denso dentro do funil. A gente daqui a pouco vê como é que isso acontece na prática, tá certo? Então, para definir se é decantação ou é sedimentação, veja o enunciado e o que acontece após. Se após o processo a gente tiver uma separação com funil, tá certo? Então a gente está falando aí de um processo de decantação, beleza? Coisa boa? Agora a gente vai tratar aqui do processo de sedimentação. A sedimentação, geralmente ela é aplicada para mistura do tipo sólido líquido. E aqui não tem a exceção não. No caso da decantação, se aplica geralmente, na maioria das vezes, para mistura do tipo líquido, em alguns casos para mistura do tipo sólido líquido. No caso da sedimentação, é só sólido líquido. Só sólido líquido, tá certo? Então aqui, em 90%, talvez mais que isso dos casos, vai ser para separar a mistura do tipo líquido. Aí o que é que rola? Quando você coloca, por exemplo, água e areia dentro do mesmo recipiente, você percebe que por um momento a água fica barrenta, né? O líquido fica barrento, ele fica turvo, né? É a turbidez, né? Fica lá a água toda barrenta e tal, mas se você aguardar,
você vai observar a formação de um sedimento. O sólido, sendo ele mais denso do que o líquido, ele vai para o fundo do recipiente. Lembrando que isso aqui não é regra não, viu? É só se ele for mais denso. Pode ser do solo até flutuar, dependendo, quando ele é menos denso. Mas no caso da sedimentação, o solo tem que ser mais denso. Se o solo der mais denso, ele vai para o fundo. O solo foi para o fundo, a gente tem aí a formação de um sedimento e um processo chama-se sedimentação. Aí agora é a sacada. Se após o processo de separação de fase, porque é uma separação de fase que está acontecendo aqui. Você tiver o solo no fundo e esse processo ele for ele agora desembocar em uma filtração, aí sim você pode falar sem medo que está se tratando de um processo de sedimentação. Coisa boa, galera. Feras. Até a próxima.